Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos ao BN Autoscast, o podcast que coloca dentro do mundo automotivo na Bahia. Hoje nós vamos explorar um assunto que muito me interessa e eu acredito que interessa muito a vocês também. A busca online pela compra e pelo financiamento de um veículo. A princípio a gente vai tratar de veículos seminovos, que é muito aqui a nossa praia, mas eu acredito que ao longo do episódio vocês vão poder esclarecer dúvidas a respeito de um todo nessa busca online em toda a jornada. A gente sabe que a jornada começa muito pela internet, nós também já abordamos esse assunto muitas e muitas vezes aqui. Agora hoje a gente vai falar especialmente sobre a introdução agora da IA, a inteligência artificial, que tanto tem nos ajudado com muitas outras funções, também ajuda muito nessa jornada. Só que precisa ficar atento, que é necessário saber escolher por onde navegar. E para nos auxiliar nesse processo de saber por onde navegar, eu trouxe duas feras. A gente sempre busca trazer excelentes convidados que tenham conteúdo, que possam nos acrescentar muita informação, mas eu acredito que hoje nós nos superamos. Eu vou apresentá-las logo mais para vocês saberem quem é. Dou um spoiler aqui. Eu trouxe alguém então ligada para o financiamento, então a gente vai explorar tudo aí para quem pensa em financiar um seminovo e também um veículo novo, e também para explorar, né, pelas redes sociais, pelo universo online, por todos esses aplicativos que estão aí, plataformas. A gente vai ver hoje o que pode confiar, o que não pode confiar. Mas antes de apresentar, quer dizer, não, eu acho que eu já vou dizer para vocês quem está comigo. Eu tenho que dizer já, porque é assim, para mim chega a ser emocionante que a gente está ensaiando a presença dela por aqui já tem um tempinho. Mônica Citônio, eu até não sei se eu estou pronunciando direitinho, depois ela mesma vai se apresentar e vai dizer se eu falei certo. Mônica Citônio aqui conosco também e Bruna Camargo do Webmotos. Então, Santander e o Webmotos vão dar um show para vocês. Para início de conversa, eu queria mostrar um material, vou pedir até para Tito passar um material aí para a gente de um evento que nós realizamos lá no Auto Shopping Itapuã, porque tanto Santander Financiamentos como o Webmotos são parceiros do Auto Shopping Itapuã. E lá a gente faz história, a gente sai na vanguarda com elas também, né? Mas eu vou mostrar então primeiro os bastidores aí do que aconteceu por lá. Estamos aqui no Auto Shopping Itapuã, onde a BYD, junto com a administração do shopping, fizeram um evento para os lojistas, para eles entenderem a importância de como avaliar bem um carro seminovo elétrico. Para a BYD isso é muito importante. Hoje a gente já tem um parque circulante por volta de 160 mil carros rodando, e esses carros logo vão começar a chegar para o lojista. A Encontro Eletrificado aqui no Auto Shopping Itapuã, uma iniciativa que só podia ser do maior e melhor shopping de seminovos da Bahia, e particularmente eu fiquei muito feliz que ajudei a promover isso, conectando dois clientes muito queridos aqui da Soma, o Auto Shopping Itapuã com o Grupo Indiana, através da BYD Mandarim e da GAC Dinastia. Para a gente da GAC Dinastia é um prazer imenso participar desse encontro de profissionais maravilhosos e eu mostrar um pouco do nosso segmento automotivo de carros elétricos e híbridos. Muito obrigado pelo convite, eu espero que tenhamos novos encontros como esse. Um abraço. Estamos muito felizes, a BYD Mandarim, a convite de Dani Pérez e o Auto Shopping Itapuã, junto com o Léo da Soma, de estar participando e desmistificando a questão do eletrificado. Eu acho que te ajudou bastante, os lojistas agora podem comprar todos os veículos eletrificados, principalmente da BYD. Gente, vocês viram aí um pouquinho do que aconteceu lá no Auto Shopping Itapuã. Há tempos atrás nós tínhamos promovido o GWM Day, que foi a oportunidade que a GWM teve de levar os veículos elétricos e híbridos para os lojistas do Auto Shopping conhecerem um pouquinho mais sobre esses modelos.
E aí, passado esse momento, eu disse, não, agora nós precisamos trazer uma outra grande montadora. E aí eu pensei na gigante BYD. Eu disse, eu não tinha ainda nenhum contato direto com o BYD, e eu acionei a minha convidada, né, que é referência não só aqui na Bahia, né, nacionalmente. E eu disse, Mônica, quem é o contato? Ela disse, Dani, eu vou te colocar para um outro fera. Aí depois eu explico um pouquinho exatamente como foi o processo. Mas vou aproveitar já chamá-la para agradecer em público. Mônica Citônio, Head Comercial Nordeste do Santander Financiamentos. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente essa noite. Dani, eu é que agradeço esse convite. Há tempos que a gente combina. Isso. E foi assim, é um prazer estar aqui. Só me apresentar, eu sou Mônica Citônio, Head Comercial do Santander Financiamentos. Atendo o Nordeste inteiro. Já tenho... Esse ano fiz 32 anos de estrada, então a gente tem muita história para contar. Que bagagem, Mônica. E sempre nessa área automotiva. Então, a gente passou por muitos processos, muitas evoluções. E eu digo para você que o mercado automobilístico do passado cresce exponencialmente. Então, é um prazer estar aqui com você. Inovando sempre, né, Mônica? Perfeito. Porque quando a gente fala que tem 30 e poucos anos já aí de estrada, né? Só que nunca estagnada, sempre atuante. Agora, então, nas redes sociais, ela fica fazendo esse movimento, dá show. E quando eu pensei, né, em fazer uma ação dessa, eu dei uma ligadinha apenas para a Mônica. Ela já acionou Breno, que foi maravilhoso, já trouxe para a gente aí o representante nacional da BYD, a Mandarim, providenciou uns brindes maravilhosos, trouxe todo o time. O teu time estava ali, tu não estava presente, mas tu recebeu também o material, né? E só confirmando para você, o Santander hoje ele é um banco de montadora de várias marcas, como a BYD, a Hyundai, a Nissan, a Renault. Então, esse processo facilitou demais essa apresentação para você. E para mostrar toda essa evolução que ainda é um incógnita, o carro elétrico, né? Você quer um carro elétrico? Sei que você já trouxe esse programa, esse questionamento aqui com muita evolução. E a gente sabe, tem a própria WebMotors, que também a Bruna vai falar, tem pesquisa das escolhas com relação a esse veículo. Então, parabéns pelo movimento também, porque a gente tem que estar atuante e inovando nas escolhas do cliente. É isso. E o Shopping Itapuã sempre inovando também nos encontros. Nossa preocupação foi essa, preparar o lojista para ele estar apto para receber esses veículos que vão chegar agora em grande número, né? Vão chegar porque vocês estão ajudando a vender e a financiar muito. E a nossa convidada também, porque a gente vai falar tanto aqui, deixa eu já chamar para o papo. Bruna, muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Eu queria também que tu te apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho da tua trajetória, a gente dá um spoilerzinho do que tu vai trazer para a gente. Vai ser um bate-papo incrível, porque eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão conhecer bastante dessa jornada lá, que começa no online, começa lá com Bruna, vai depois chegar na Mônica até o financiamento do veículo. Então, pode dar teu boa noite aí, Bruna. Boa noite, pessoal. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. E sim, temos muitas novidades, tem bastante coisa aí para a gente aproveitar do mercado digital, de trazer aqui da WebMotors. Eu sou Bruna Camargo, eu sou gerente nacional da WebMotors e sou head do Nordeste. Então, em parceria aqui com a Mônica, nós tomamos a liderança do mercado. Bom já começar assim, né, Mônica? A gente toma a liderança aqui do mercado no Nordeste, tanto no tema de financiamentos quanto no tema de classificados automotivos. Então, Dani, muito obrigada aqui pelo convite, é um prazer. E temos muitas novidades, Dani. Agora, vamos dizer, a gente precisa puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado, né? Trazer 3 mulheres representantes, né, de negócios tão atuantes, de tamanha visibilidade e, por outro lado, tamanha responsabilidade. Grande responsabilidade essa nossa, estarmos aqui, não é? Perfeito. Vocês vivem tudo, todos os dias. Mônica, me fala uma coisa, nem estava na nossa programação aqui falar, mas assim, tu iniciou através de qual instituição?
Eita, quando a gente fala de idade, busca lá atrás, né? Na época que eu entrei, era a Aimoré, Banco Holandês S.A., né? E a gente passou por várias fusões. Chegou a ser a ABN AMRO, aí depois foi a ABN AMRO Real, com a compra do Banco Real pelo ABN. E em 2008, o Santander compra todo o conglomerado, o Banco Real e a financeira, né, a Aimoré Financiamentos. Então, desde 2008, a gente faz parte do guarda-chuva do Santander. Mas, basicamente, não precisou fazer o movimento, né? O movimento aconteceu na tua volta. Exatamente. Todo esse movimento, eu entro pela financeira e continuo. Mas o que é engraçado e o que é lindo, e por isso que eu amo o que eu faço, é que a gente não é uma financeira. Somos um ecossistema de vários produtos que começa pela web e termina como uma consequência que a gente vai falar, Sim. que é o financiamentos. Ou não só o financiamentos, que também a gente vai falar dessas jornadas que a gente já inclui. E esse mundo que começou onde a gente evoluiu muito digitalmente através da pandemia, que nos ensinou a trabalhar nesse remoto, e o nosso lojista entender que ele sim vende um carro pela internet, ele sim pode se preparar melhor para atender o cliente online. O próprio Car Delivery da Webmotos trouxe essa evolução na pandemia. E hoje a gente sustenta e evolui o mercado inteiro junto. Oh, que maravilha! É uma história bacana, uma história. Hein? Agora, gente, como o nosso intuito é justamente mostrar essa jornada que começa justamente no online, a Bruna já deu um spoiler que ela está na vanguarda, que é liderança, bonito de ver isso com orgulho, assim, né? Mas então, vamos ao ponto, assim, já que tu conhece bastante dessa jornada, Bruna, como que a inteligência artificial chega agora para a Webmotors, na tua visão? Assim, acho que até antes de falar de inteligência artificial, Dani, é importante a gente entender o contexto. Sim. A Webmotors, ela acabou de completar 30 anos de mercado, então nós somos pioneiros desse segmento no Brasil, e hoje nós fazemos parte da Car Group, que é líder mundial de classificados automotivos. E antes mesmo da gente chegar no patamar de trazer a inteligência artificial e toda essa inovação, nós já trazíamos para o Brasil muitas inovações que a gente já tem lá fora com a Car Group, na Austrália, nos Estados Unidos e em diversos outros países. Então, vamos colocar assim que há uns 2, 3 anos nós já tínhamos uma inovação até superior de que alguns outros classificados que nós conhecemos. E agora, com a vinda da inteligência artificial, a gente entra num patamar completamente diferente. A gente já tem estruturas dentro da Webmotors 100% voltadas para trabalhar com a inteligência artificial. E a gente já começa a perceber o quanto que isso, para o consumidor final, na busca de um carro, já faz completamente a diferença. E não só para o consumidor final, mas também para o nosso parceiro lojista. O nosso parceiro lojista, e você sabe muito bem disso, Dani, desse lado tem diversas atividades no dia a dia. E tratar com um cliente ali numa plataforma, num classificado, é só uma delas, né? E às vezes a gente não consegue ter braço suficiente ou tempo suficiente para fazer tudo e na velocidade com que o consumidor quer. Sim. Porque o consumidor está ali pesquisando, ele quer resposta na hora, ele quer. Então a inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela respalda o consumidor final, o nosso cliente que está pesquisando o carro, ela também respalda já o lojista. Porque o lojista já tem 100% do suporte da inteligência artificial para já conversar com o cliente dele, para já tirar as dúvidas, para já fazer uma simulação de um financiamento, para já convidar o cliente para vir na loja. E o cliente, ele se sente bem atendido, porque ele tem uma resposta imediata com a inteligência artificial. Mas isso eu estou falando do básico, né, Dani? Sim. Não, mas que bom que vocês já tinham a casa arrumada, e agora, quando deu esse boom da IA, vocês já estavam preparados e saem na frente para oferecer. E agora, tiveram que esperar, pelo que eu estou entendendo, um pouco a
ambientação do consumidor. Porque como você já tinha uma ferramenta, mas agora estão colocando no ar com toda a força, porque só se fala nisso e a gente precisa utilizar da melhor maneira. E olha só que coisa bacana. A Financeira, esse ano, ela fez 62 anos. Então, no passado, ela adquire a Web Motors como um classificado. O que era um classificado? Na época, foi uma quebra enorme de paradigma. Duas quebras. Uma, você sair do jornal, né, com aqueles classificados, né, de que domingo. Você comprava as linhas. Aqui em Salvador, domingo, que tinha que botar negrito, isso, né? Isso. E você, assim, reforçar que aquilo era a tendência e a Financeira saindo de um script, de uma proposta preenchida à mão para uma proposta passada pelo computador. Olha só, e as coisas funcionando como classificado. E nessa evolução, a Financeira trouxe também, junto com a web, a visão de que a gente não pode ter só um classificado. O hub da web, ela tem que ser uma solução de negócios para o meu lojista. Então, eu começo pela web, os primeiros atendimentos, eu questiono, eu verifico o meu crédito pela Web Motors, eu posso fazer uma simulação de crédito lá, totalmente segura, né? Porque ali é um hub seguro, com um compliance bancário ali, e a gente transita as informações. E, nesse momento, o lojista que investe na Web Motors tem o seu classificado lá dentro, ele é consultado e o lead cai no portal dele. Então, tudo começa aqui e finaliza nesse movimento. Por isso que somos parceiras e líderes. E eu posso dizer, porque assim, hoje lá no Auto Shopping Itapuã nós temos 8 financeiras. E assim, elas atuam, umas mais fortemente, outras nem tanto, mas o Santander, desde sempre, logo que a gente começou a falar dessa parte de informatização, saiu bem na frente. E eu ficava encantada quando os operadores vinham me mostrar e fazer simulações comigo mesmo. Dá teu CPF aqui. Aí coloca o CPF aqui no aplicativo e já dizia, ó, tem X aprovado para ti agora. E hoje em dia, assim, está aprovado, eu consigo ver a minha taxa, porque hoje a taxa não é igual para todo mundo, Perfeito. Não é isso? Então, assim, eu já consigo ver a minha taxa, quanto tem de financiamento. Muitas vezes ali, para mim mesmo, não precisou nem documento, porque já tenho uma experiência com a própria financeira, e ali não sei quantos cliques, que Bruno acho que vai até me ajudar com isso, ou Mônica, alguns cliques eu já fechei o contrato e eu posso sair com o carro no mesmo dia. Se tem uma instituição como lá no Auto Shopping Itapuã, onde já faz vistoria, tem o laudo cautelar, tem tudo, recebe o Pix, a parte financiada, a parte da entrada e sai com o carro. Acho que hoje essa jornada dura 3 horas, 4 horas. Sim. É isso mesmo, né? É prático, é rápido. Essa jornada toda, Dani, ela é possível de se fazer dentro da Web Motors. Então, o cliente pesquisa o carro que ele quer pesquisar, que ele está procurando. Ele consegue fazer a simulação do financiamento. Se ele quiser já finalizar a contratação, ele consegue finalizar. E a loja, quando ela coloca o classificado no ar, ela tem a possibilidade de colocar a informação do Car Delivery, que é para poder fazer a entrega do carro para o cliente. Então, existe inclusive a possibilidade do cliente não precisar nem ir até a loja. E esse tema é bastante interessante, Dani. A gente estava falando agora mesmo da inteligência artificial. No tema da inteligência artificial, o cliente ele também consegue chegar até a finalização da compra dele. E a gente já recebeu relatos de lojas, vídeos, porque a loja acaba comentando com a gente, né? De clientes que eles receberam ali o contato, a gente chama de lead, né, internamente, receberam o contato do cliente, a inteligência artificial interagiu com esse cliente e o cliente finalizou. E o cliente foi na loja só para retirar o carro. Uma venda que o vendedor, que o lojista não sabia nem
tinha acontecido já. Quando ele pode estar utilizando o tempo dele para ir atrás de outros Exato. carros, para preparar outros carros, né? Melhorar o time, buscar outras opções de crescimento e deixa, então, a Webmotors com a inteligência artificial trabalhar por ele. Que Exato. maravilha isso. E não só isso, a gente fala muito da venda do carro, até porque é o core da Webmotors, mas como a Mônica comentou, que é todo um hub de serviços, então hoje a gente fala que a Webmotors, muito mais do que um classificado, a gente tem inclusive dentro do aplicativo a Web Serviços, então o nosso cliente, para não ser um cliente só no momento da compra e da venda de um carro, ele pode utilizar de diversos outros serviços. Então ele consegue dentro da Webmotors agendar serviços de higienização para o carro, fazer pequenos reparos. Se ele se envolver em algum acidente, precisar de oficinas de confiança, então dentro da Webmotors ele consegue ver quem são os nossos parceiros credenciados, pegar o orçamento. Então você percebe que ele pode ser cliente Webmotors não só no momento da compra e venda, mas em toda a sua jornada de necessidades aí com o teu veículo. Interessante, Bruno, porque é muito assim, aonde nós queremos chegar, porque aqui o nosso podcast, a nossa casa, o Bahia Notícias também tem o site que é o BN Autos, que é um classificados para compra e venda de autos. Mas ele vai, neste momento, somente com essa vitrine, era o antigo jornalzinho de classificados do passado, para aproximar aí o consumidor ou o lojista ao cliente que está buscando a oferta. Mas a ferramenta que vocês oferecem, ela é bastante ampla, né? Sim, mais vai além. complexa. Vai além, mesmo. inclusive vou provocar vocês aí que estão assistindo a gente, entrem no aplicativo, acessa a aba de serviços, porque tem muito desconto, tá, Dani? Então, quer fazer uma lavagem do carro, uma limpeza, uma higienização, tem muito desconto. Então aproveita e Porque acessa. a ideia é justamente essa, Bruno, porque nós trazemos o nosso consumidor, o lojista, que é bem meu público lá do Auto Shopping também, quem vocês frequentam lá, as lojas e tudo. Então, eles bastante conhecem o produto, mas o consumidor, às vezes, não tem nem ideia de tudo isso que você oferece. Eu mesma, apesar de conhecer o Webmotors, não sabia disso, não sabia mesmo. Agora, Mônica, a gente começou ali a fala, né, de inteligência artificial, o quanto nos, assim, facilita a vida, mas eu acho que também, às vezes, dificulta um pouquinho vocês que estão do outro lado para emprestar o dinheiro, para disponibilizar o crédito, com tanta fraude aí que nós temos, conhecimento que está chegando. Como é que vocês têm visto isso? Têm se protegido? Como tu enxerga essa parte de fraude? O que dá para fazer ainda hoje? Assim, hoje, o que mais os bancos investem são nas fraudes, né? O risco operacional, o risco eu diria, da engenharia social, do movimento, do cheque quando você está fazendo. Então, é o que o banco mais determina e tem um budget para gastar. Porque eu acho que a cada minuto tem um hacker querendo e inventando uma nova fórmula, numa sensibilidade ou numa pressa, que a gente tem um cotidiano muito forte, numa fala, numa sensibilidade, talvez num risco de sequestro, tem um golpe de um ofício de juiz. Assim, todo dia a gente tem uma fragilidade nas operações. Então, hoje a gente investe muito alto com relação a isso. Só falando um pouco cronologicamente, em 2016 a gente sai de uma versão completamente manual, que é aquele preenchimento de 132 campos para 5 A ficha cadastral, eu sou do tempo dessa ficha cadastral, nossa, viu, Mônica? E ela era necessária, porque a gente aprendeu muita coisa. Tudo que a gente sabe de crédito, tudo que a gente sabe da proporção, do comprometimento, veio dessa pesquisa, escolarização, né, no passado. Só que hoje, cada vez mais, a gente tem sistemas robustos que trabalham algoritmos que facilitam a liberação do crédito. Então, o crédito hoje tem uma nota, né? Cada cliente tem a sua nota, cada cliente tem a sua taxa. Então, quanto melhor a nota, melhor a taxa. E o risco hoje do aplicativo que a gente lançou em 2016, a gente saiu, inovou,
fomos pioneiros nesse movimento, saindo de um computador para trazer o banco para uma tela de celular, onde todo mundo sabe a sua nota de crédito. Isso foi em 2016, olha que loucura. Já vai fazer 10 anos. E a gente já incrementou, assim, já inovou e evoluiu 2 vezes mais nesse sistema. Então, com mais segurança, com a biometria mais segura, com um cheque de créditos altos, com a fraude do CPF, então, com muita coisa. Mas uma coisa é muito importante, é a parceria. Uma coisa é o cliente, o fraudador, ir lá na engenharia ou fazer uma tentativa. Se aquele fraudador tentar, ele não vai conseguir. O fraudador tentar, ele não vai conseguir, porque a nossa segurança ela é impecável. Se alguém, ou o Corban, ou a loja, fragilizar esse movimento, ou ceder a sua senha, Sim. ou o carro não é seu, ou um financiamento de terceiro, ou não, o cliente não vai totalmente na loja, em nenhum momento ele fala com o cliente. Então, se ele fragilizar todo esse processo, aí sim a gente tem um risco mais alto de fraude. Mônica, é muito interessante saber que vocês têm esse investimento, esse olhar, porque é a nossa realidade. Eu vou até trazer uma matéria aqui que nós divulgamos essa semana de um assunto que está muito em alta, infelizmente repercutiu muito na mídia. Vou pedir um vídeo aí para Igor para a gente exemplificar o que está acontecendo, posicionamento do Auto Shopping Itapuã sobre isso, e depois eu quero escutar a tua fala também. Tá bom. Uma notícia que muito me entristece tem repercutido em Salvador. Uma loja de seminovos fechou as portas de repente, deixando clientes, fornecedores, todos no prejuízo, sem resposta e sem retorno. Um verdadeiro golpe que abala sonhos e gera desconfiança no mercado. E é exatamente nesse momento que fica claro o valor de algo que não se conquista da noite para o dia, a credibilidade. À frente do Auto Shopping Itapuã há 18 anos, sempre fiz questão de ser criteriosa com a escolha de cada lojista, mesmo quando isso parecia um pouco burocrático. Hoje nós temos aqui uma fila de espera de empresas querendo estar no nosso espaço. E isso só acontece porque a confiança é o nosso maior patrimônio. Enquanto alguns se apoiam em fachadas luxuosas, promessas fáceis, nós seguimos aqui firmes, construindo diariamente a confiança de quem nos escolhe. Porque credibilidade não se improvisa, ela se conquista. E esse é o compromisso que nos faz ser, há quase 2 décadas, referência em segurança e transparência, na hora de comprar e vender um seminovo em Salvador. Então, gente, eu fiz questão de trazer esse movimento mais uma vez, porque infelizmente isso não é um caso isolado. Então, aqui na Bahia, em Salvador, nós já vimos em outros momentos grandes lojas que funcionaram aí por 2, 3, lojas com até 10 anos, que depois simplesmente fecharam as portas e em algum momento aplicaram esse tipo de golpe. E o golpe não é só no consumidor, o golpe também é na financeira, porque eles são parceiros, estão lá atuantes, né? Muitas vezes já com um histórico de muito tempo, e aí acontece assim, fecha as portas, deixa todo mundo a ver navios, literalmente, não é, Mônica? É isso mesmo. E tu, nacionalmente, eu acredito que tu já tenha passado por outros momentos, né? E já viu muito isso acontecer. Olha só, eu vou novamente voltar à linha do tempo. Desde 2009... houve uma mudança de responsabilidades com relação às lojas de seminovos, concessionárias e revendas. Eles passaram a ser Corbans. Eles, através da Fenalto, né, um movimento forte, trouxe a responsabilidade desses empresários e dessas empresas, porque eles manipulam dados sensíveis, Sim. que é uma identidade, um CPF. Então, isso é um dado sensível e hoje a gente tem uma lei dura, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, o Corban, ele tem uma responsabilidade criminal com relação a isso. Então, ele não pode fragilizar em nenhum momento. E quando os bancos credenciam os Corbans, eles assinam um compromisso. Então, eles passam a ter responsabilidade sobre isso. Então, todo e qualquer movimento, essa parceria, o Corban
ele é responsável. Os bancos entendem que o cliente foi na loja, o cliente cedeu a documentação para ele tem uma senha da própria loja para não circular. Então, assim, a gente tem casos de fraudes e 98% dos casos que aconteceram foi a fragilidade do Corban com relação à documentação do cliente, ao veículo que não era da loja, a um terceiro que ele intitula como um parceiro de financiamento, que traz os financiamentos e fragiliza a operação. Trazendo, então, assim, né? Além da responsabilidade com relação ao compromisso que ele tem com outras PJs, outros parceiros dele. Então, eu reforço com vocês, assim, diferente no passado, a gente tem muito empresário sério na área de seminovos, no Nordeste inteiro, no Brasil inteiro. Então, a gente não pode titularizar a classe por alguns maus elementos que fragilizam a operação, tá certo? E eu sei, parabéns pelo seu trabalho, você escolhe muito bem seus parceiros dentro do shopping. Eu acho que ele passa por um compliance, uma investigação, até para o consumidor ficar tranquilo na hora que entrar no seu shopping, entender que ali ele compra o carro dele com segurança, ali ele tem uma garantia, e é isso que vale, né? Ninguém está livre, né, Mônica? Não. Mas a gente precisa ter esses cuidados. E a minha preocupação sempre, até porque o que nós estamos falando desses ocorridos no mercado, primeiro, denigrem a imagem do revendedor, que a gente tem revendedores de alta qualidade, principalmente aqui em Salvador. Nós temos a associação aqui, a Soveba, também, que certifica lá bons lojistas. Mas quando uma situação dessa acontece, a própria financeira já começa a retrair mais, então ela começa a ser muito mais burocrática, criteriosa, justamente para o crédito. Isso acaba impactando na própria taxa de financiamento também. Isso, também. Eu já escutei de outras financeiras e já escutei do próprio Santander Financiamentos lá no Auto Shopping, porque nós temos hoje um pool, que são 33 lojas, e dessas 33, muitas estão conosco há 19 anos. Eu comento no vídeo que são 2 décadas já de existência, sempre privando por isso, pela transparência, com negócios seguros. E hoje em dia, gente, isso acarreta para o consumidor. O consumidor no Auto Shopping em Itapuã, muitas vezes ele consegue ter uma taxa menor que o restante do mercado. Por quê? Porque essa etapa, né, da credibilidade, ela já foi ultrapassada. Exatamente. Então, sabe-se lá, os lojistas que estão lá, eles têm realmente todo esse cuidado de não ser negligentes, vamos dizer assim, ao receber uma documentação. Perfeito. De ter o critério ali de ver, quem está financiando é Mônica mesmo, eu vou entregar o carro para a Mônica. Eu acho que parte daí a nossa preocupação, exatamente, com o mercado como um todo. Perfeito. É muito disso. A escolha do parceiro, da nossa presença em parceiros confiáveis, o parceiro que trabalha direitinho, o parceiro que manipula a documentação de uma forma correta. Então, tem essa nota e essa preocupação da nossa parte. Agora, a gente falou, a gente se empolga aqui, viu? Eu queria, porque a gente está falando, começou a falar de fraude, né? Que é realmente um assunto que preocupa, mas que precisa ser trazido mesmo para o público, para a gente tentar se proteger cada vez mais. E aí, quando se fala ainda, né, de compra online, eu vou comprar online, como a gente tem muita história aí no mercado, tem a própria, assim, é um concorrente, mas Mônica teve uma fala que falou de um universo que é muito mais amplo do que eu imaginava. A OLX teve uma repercussão aqui em Salvador, então, as fraudes da OLX. Não foi exatamente a fraude da OLX, foi justamente aquelas pessoas que quiseram se aproveitar da ferramenta para ir fraudar o sistema de compra, e isso criou uma repercussão muito grande, né? Então, a Webmotors, como é que trata? Porque, assim, acaba que coloca todo mundo no mesmo bolo. Sim, então, está se falando em fraude no online,
Aí o Webmotors precisa se defender também. A preocupação é tão grande quanto no financiamento para defender de fraude? Esse, Dani, é um dos temas que eu gosto muito. Tem motivos para sermos líderes do mercado. E um deles, obviamente, é a segurança que a gente passa para o consumidor, a segurança que a gente passa também para o nosso parceiro lojista. Primeiro que assim, Dani, boa parte, a maior parte, na verdade, dos carros que estão anunciados dentro da plataforma são carros de parceiros nossos. Então, a loja, para ser parceira Santander e parceiro Webmotors, tem um cadastro, a gente faz sim uma averiguação da loja. Então, o cliente, o consumidor final, ele já tem uma confiança de que os carros que estão ali, na sua grande maioria, são carros que realmente já foram validados. Dentro da plataforma, inclusive, Dani, o nosso parceiro lojista pode fazer o anúncio do carro já com o laudo cautelar, o que passa ainda mais credibilidade para o nosso cliente final. É outra ponta da questão da segurança. Mas falando um pouco de dados, que como a Mônica já trouxe aqui também, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da segurança da informação, do sigilo dos dados do cliente. A Webmotors, ela se preocupa muito, e inclusive os nossos dados todos são armazenados na Amazon, que é para realmente ter aí uma segurança maior. E a gente sabe que o nosso consumidor final, ele se sente seguro em pesquisar na Webmotors. Eu falo que é um dos temas que eu mais gosto, Dani, porque nós não temos problema com fraude. Mas não acontece? A gente não pode dizer que não acontece, porque da mesma forma que a tecnologia e a inteligência artificial ela avança muito para os benefícios e a gente usa muito, infelizmente os fraudadores também estão se inovando. Eu estava comentando contigo, né, Dani, que tem até agora um negócio aí do deepfake, as pessoas estão muito... Inclusive, né, a gente comentava, eu busquei um dado aqui, que nos últimos 2 anos aumentou em 822% as fraudes com deepfakes no Brasil. Sim. E aí, mais interessante é isso, quando eu trouxe o dado, perguntei para a Bruna, podemos comentar com isso? E aí ela disse para mim, é um dos assuntos que eu mais gosto de comentar, justamente porque eles estão na vanguarda também. Sim. E quando a gente fala assim, tem uma fraude, a gente está imaginando como se proteger, mas a marginalidade está do outro lado também, estudando como ela pode fraudar ainda mais. Só que vocês foram além. Então, conta um pouquinho do treinamento que vocês tiveram a respeito das deepfakes. Na verdade, assim, treinamentos a gente tem praticamente todos os meses, não só cursos obrigatórios que nos mostram sobre segurança da informação e enfim, formas de nos proteger, mas a gente também tem treinamentos, inclusive agora, de inteligência artificial, que traz para nós um pouco mais dessa segurança com relação a, infelizmente, esses avanços aí também dos fraudadores. E a gente estava comentando sobre deepfake, que não sei se é de conhecimento geral, mas deepfake é a forma com que os fraudadores usam, Dani, para poder se passar por nós. Então, a Webmotors fez recentemente com os funcionários um curso, sim, falando de deepfake e de diversas outras ferramentas aí que os fraudadores usam para falsificar e para fraudar. E eles usaram a nossa própria imagem para mostrar como é fácil, às vezes, o consumidor ser enganado. Então, eles mostraram vídeos nossos falando e mostrando coisas que nós não gravamos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, Dani. E quando fraudar um documento, a gente imagina que é fácil. É uma foto, né? A gente sabe que é montagem e tudo mais. Mas isso a gente ouviu. Um vídeo, a voz. A voz. Você sabe, Dani, que com uma foto e que com uma gravação no WhatsApp, um fraudador já consegue criar um deepfake. Mas pior do que você assistir um vídeo falso é você entrar numa chamada de vídeo ao vivo com uma pessoa e não ser aquela pessoa. Isso acontece? Uma chamada de vídeo ao vivo? Sim, eu posso fazer uma chamada de vídeo com a Mônica e não ser a Mônica, ser um fraudador. Só com uma foto e com um áudio, ele já consegue simular uma chamada de vídeo ao vivo. E aí, lógico, o que a Webmotors treina os seus funcionários? Como identificar que aquilo não é verdade? Eu posso receber uma chamada de vídeo do meu diretor. Como identificar a Mônica? A Bruna, como identificar? A gente tem falando com a Mônica, a gente tem uma brincadeira a gente tem uma brincadeira de família lá em casa que é bem legal. A gente tem um código secreto importante que a gente joga uma frase assim,
Fala o código secreto da família, a inteligência artificial não vai saber. Exatamente. Não vai saber. Não vai. Então, assim, algumas pegadinhas nesse nível dá para você entender. Mas, Bruna, então vocês estão estudando Sim. isso, estão se aprimorando. Com certeza, Dani. Porque essa parte mesmo de receber uma ligação de uma pessoa fazendo se passar pela outra, essa parte eu ainda não conhecia. É terrível. Porque Dani. o que é que acontece? A gente quer a inteligência artificial, não é para substituir nada. É para melhorar o nosso tempo, a nossa gestão de tempo. Se eu antes gastava 2 horas numa atividade, que era uma apresentação para um time, para resumir todos os dados que eu precisava aprender, assim, preencher, eu vou fazer a apresentação, passava 2 horas naquela apresentação. Com a inteligência artificial, ela faz 15 minutos para você. Você tem mais tempo para conversar com o seu cliente. Mas tu já faz um videozinho da aí Mônica Nayá lá para apresentar? Não, Ainda não. Não, Pensei que tu já estava assim também, Mônica. Não, eu amo falar com o meu time. Nada melhor do que uma ligação. Sim, nada melhor contato. do que o presencial. Não é à toa que eu visito 100% das filiais do Nordeste com essa logística maravilhosa. Mas nada melhor do que você estar presente. E sou também testemunha disso, porque o convite do podcast, que Mônica, inclusive, disse assim, eu quero ir, sim. Ela fez o compromisso comigo em público, porque eu, passeando lá no Auto Shopping, vi a sala do Santander cheia. E eu cheguei lá, abri a porta, assim, quer dizer, vi de longe a cabecinha dela, eu abri a porta lá, tava o time inteiro e a gente parou para conversar e o convite e a aceitação do convite foi ali em público. Exatamente. Mas com o time. Então, sempre, ontem ela chegou, já foi, reuniu o pessoal lá e tá ali, colada. Porque... assim, ao vivo, nada melhor do que uma ligação. Né? Sem dúvida. Nada melhor do que uma ligação. Mas me preocupa muito essa situação, como a gente está falando, né? Que pode utilizar em benefício, como a Mônica falou, para reduzir o tempo da parte burocrática e ter mais disponibilidade com o time. Mas assim, meu filho tem 13 anos, ele pegou a minha voz e ele me colocou cantando vários... Era uma frase, ele colocou aquela frase em ritmo de música e eu escolhi a versão hip hop, Você trap, cantou, Dani. eu cantando, eu disse, gente, eu posso até ser cantora sem cantar absolutamente nada. Sim, hoje Mas a gente pode tudo, Dani. o autotune providencia isso, como tu tá falando agora. Sim, e essa segurança, ela é tão necessária, porque como a Mônica disse, às vezes com a tua família tu combina um código de segurança, mas como que navegando na Webmotors ou em algum outro classificado tu vai ter essa segurança? Então, quando a gente fala da Webmotors preparar todas as equipes para esse mercado, é para que o nosso consumidor, claro, ele vai se proteger, ele também tem a precaução dele, mas para que nós possamos conceder a ele essa segurança. Sim. Então, e agora, já que a gente abordou esse tema, eu acho que já é o momento para tu dar as dicas para quem está nos assistindo de como pode fazer para se proteger. Eu acho que o básico nunca é demais, né, Dani? Então, assim, obviamente, nunca passar as informações sigilosas numa conversa ali, num chat. Quando você loga na página da Webmotors, ali você já pode colocar os seus dados pessoais, que aí ele já fica seguro, que inclusive são os dados que a gente usa até para uma simulação de financiamento. Mas numa conversa informal, acho que não tem necessidade, né, Dani? Se você já validou as informações. Se for para fazer uma negociação com uma loja ou com um consumidor final... Se for numa loja, vá até a loja, veja o carro, né? É até legal, né, Dani? A gente está comprando um bem de valor. Mas se for para marcar com um terceiro, né, uma pessoa física que anunciou o carro, marca num lugar público, né? Marca num shopping, marca num lugar movimentado, até para evitar qualquer tipo de problema de segurança mesmo, de segurança física, daí eu já estou dizendo, né, Dani? Sim. Com relação à plataforma em si, Dani, a gente já passa toda essa segurança para o cliente. Então, os dados que ele cadastra ali, ele já fica 100% seguro, então já não tem risco de vazamento de informações. E uma coisa que também é básico, mas também não custa a gente relembrar, né, Dani? Não tem nenhuma necessidade de fazer adiantamento por Pix, para poder fazer reserva do bem. Não tem essa necessidade. Até porque se está negociando com a loja, normalmente a loja já vai convidar o cliente a ir até a loja para ver o carro e ali consiga já fazer ali uma negociação, um financiamento. Se for com um consumidor terceiro, uma pessoa física, a gente também faz essa intermediação de financiamento.
Às vezes a gente vê um carro que é muito bom, Dani. O preço está muito atrativo, a gente se encanta e para não perder o negócio, e a gente acredita que a pessoa que está do outro lado é uma pessoa de boa índole, a gente acaba fazendo um Pix. Esse é um risco. Exatamente. E outra coisa bem legal, falando da Web, a Web tem um robozinho que é bem legal, eu me lembrei. Carros muito abaixo da cotação, muito abaixo, ou muito acima, ele não publica. A gente não deixa. A gente não distorcer deixa essa valores. publicação. Então, tem algumas publicações de segurança que a gente permite isso para o consumidor final. Quem está na Web Motors hoje é um grande parceiro do Santander Financiamentos, até porque a gente tem essa relação de parceria. É importante, é um canal de informações, a Web, para o nosso parceiro. A gente tem muita informação para agregar com a Web Motors e a parceria do lojista, do Santander. É por isso que é sucesso, né, Mônica? E eles se falam, quando a gente fala assim, a publicação do estoque é importante, porque se o consumidor final entende que aquele carro é um estoque da loja, fica mais fácil. Uhum. Você não compra, não vai pesquisar num catálogo online, você não entra no Google para pesquisar nada, ou um preço que você não queira ver a foto. Claro. Né? E quando a Bruna fala um pouco de segurança, o lojista fazer um vídeo da sua loja, mostrar a sua loja para aquele consumidor, ele entender nessa negociação, porque às vezes começa pelo web, muda a mensageria para um WhatsApp, ou começa numa rede social. E aí vai perdendo o controle, né? E muda às vezes, assim, às vezes o cliente é em outra cidade, não quer vir, mas ele precisa ter a ciência, a consciência que aquele ponto físico existe. Sim. Né? Que tem pessoas trabalhando ali, que tem uma página, né? Que tem um site. Então, busca toda a complementação daquela compra antes de finalizar. Ambiental, Reclame Aqui, Né? também está aí Isso, para perfeito. proteger. Nós Perfeito. falamos a respeito, então, da insegurança quanto ao início do processo, que vai lá no anúncio até a decisão da compra. Se isso já preocupa, eu imagino a preocupação quando for para efetivar realmente o financiamento, onde o consumidor precisa disponibilizar documentação e os dados mais completos. Nesse sentido, qual é a preocupação de vocês, Mônica? Bom, aí vem a responsabilidade da loja como Corban. Isso. Né? Para você ter uma ideia, o Corban ele tem que guardar e reservar aqueles documentos necessários, cópias dentro de um arquivo ou numa nuvem, para quando o banco precisar, ou qualquer órgão governamental, um PROCON, ele ter aquela base, ele resgatar e ele confirmar qualquer reclamação de um cliente que disse que não comprou o carro. O Corban vai lá, sim, o senhor comprou, está aqui a sua documentação, o senhor fechou o negócio comigo, a sua entrada, um recibo de compra e venda. Então, por isso que a parceria tem que ser, sabe? Assim... Mas, Mônica, em algum momento não pode gerar uma dúvida de quem vazou os dados, se foi o lojista ou se foi a financeira como um todo? Tem algum sistema que pode inibir isso? Porque se eu entrego a minha documentação para a loja passa para o banco, né? Passa para a financeira. Isso. Então, assim, isso. em algum momento o lojista pode dizer, não, eu não transmiti essa informação, ou eu não cheguei ao finalmente da operação, para a financeira. Tem questionamentos, sim, tá? O banco ele tem uma reserva e ele tem uma segurança de não repassar em um compliance muito forte com relação até ele onde ele é permitido ir, tá? A gente tem várias entradas. A entrada do cliente Santander, que o cliente Santander do Banco Santander ele se serve ali. Como foi o meu caso, pois que eu exemplifiquei. Exatamente. E aí tem um cliente que vem pela Web Motors e tem um cliente que vem da própria loja, do classificado, da portabilidade. Hoje a gente tem um armazenamento aí de quase 9 anos de informação, entendendo a jornada desse cliente. Então, uma financeira com 62 anos de mercado, a gente sabe muita história de muito comprador de veículos. Sim. E a gente tem até algumas seguranças para aquele comprador.
Um exemplo. Um cliente que sempre compra um determinado nível de carro, um carro de 70 mil, paga direitinho, é um ótimo cliente do Santander. Então, do nada, esse cliente está comprando um carro de 400 mil. Alguma coisa tem ali. Do nada. Vocês vão investigar. A gente investiga. No mínimo, a gente não aprova de imediato o crédito aí, até isso confirmar. é proteção direta para o consumidor. Exatamente. Né? Agora, falando em proteção, Mônica, a gente, assim, eu que vivo o mercado financeiro, a gente acompanha as vendas de veículos e a gente está num momento bastante complicado com as altas taxas de juros, então o mercado às vezes fica um pouco mais retraído e nisso surgem todos os tipos de oferta, às vezes de promessas, né? E a gente vê aumentando um pouco aqui o número de cooperativas atuando. Então eu acho que com promessas de taxas mais baixas, eu queria que tu também falasse sobre isso, né? Qual as tuas dicas aí a respeito de quem está em dúvida ou quem está buscando por uma vantagem. Realmente, se o consumidor pode esperar por uma vantagem, ter alguma pegadinha aí por trás. A gente inovou um produto que é muito legal, que é o seguro alto dentro da jornada do cliente, que também foi um pioneirismo aí do Santander. Hoje o cliente, ele compra um carro e ele sai com todas as proteções possíveis. Proteção do crédito, a proteção do automóvel. E muitas vezes o cliente não faz o seguro conosco por uma vantagem altíssima de uma cooperativa de seguro. Entende-se que uma cooperativa, e a Bruna sabe muito bem, porque trabalhou em seguradora antes, da história da carreira dela tem a ver com seguros, parte da supervisão das cooperativas, elas não são da SUSEP. Então, muitas delas não têm uma liquidez necessária como as grandes corretoras de seguro. Então, o que às vezes o barato sai caro. Muitas vezes você faz um seguro de um preço baixo, assegura seu carro, acha que está sendo assegurado com um preço baixíssimo e depois você pode ter um futuro problema na recuperação ou na sinistridade daquele carro. Né? Agora, então, Mônica, quanto às cooperativas que também oferecem financiamento para os veículos. Pronto. A lei aí da procura e da oferta, ela tem, sim. O que acontece também com as cooperativas? Você entender que o financiamento ele não é só a taxa baixa. A gente nunca teve no Brasil uma Selic baixa. A gente tem uma Selic aí, com o provisionamento do ano que vem melhorar bastante. Mas entenda, o bom cliente ele tem uma taxa baixa. Ele sempre vai ter boas taxas. Quem hoje sofre um pouco são com clientes de notas de créditos mais baixas. Sim. Aí tem taxas de juros mais altas. Mas a cooperativa, ela trata o financiamento, às vezes com a promessa de uma taxa mais baixa, mas o cliente tem que entender o pós. O que ele vai ter de suporte depois do financiamento? Se ele quiser quitar o financiamento, ele tem uma quitação? Ele tem um desconto daquela quitação? Esse é um ponto. Se ele quiser fazer uma substituição de garantia, ele tem esse suporte da substituição de garantia? Se ele quiser trocar uma cessão de direito, ele tem essa troca? Então, mais do que só a simples taxa de financiamento do seu automóvel, tem o suporte pós-financiamentos, que isso é de grande importância. Imagine você faz um financiamento de 60 vezes, você não vai passar 60 meses com pagando. O mesmo veículo, não vai. Né? Dificilmente. Normalmente você passa 2 anos, 2 anos e meio. Então, quando você chega com 2 anos e meio, você tem um débito, né? E você vai àquela loja, eu quero dar meu carro. Você quita o meu financiamento e eu compro um novo carro. A quitação desse financiamento por uma cooperativa é totalmente diferente do banco. Os bancos dão um desconto, chama a prorata para o presente e dão um super desconto para ele quitar o financiamento. A cooperativa não. Então,
às vezes a gente pensa no momento e não pensa no futuro. Então, é um pouco... Então, a gente volta lá para o início, quando se falou em falsas promessas, quando a oferta realmente é muito diferente daquilo que o mercado real oferece. A gente precisa ficar com os olhos bem abertos e muito atentos. Exatamente, bem atentos. Gente, assim, o futuro. Então, a gente falou sobre esse futuro da compra, né, que já passa por todo esse lastro aí que a Webmotors está super preparada. Então, assim, o que tem mais, Bruna? Fala um pouquinho pra gente aí, como tu enxerga esse futuro automotivo, essa jornada de compra de veículos. A Dani tá querendo spoiler, hein, Por favor, eu só vim pra isso. Ô, Dani, a gente tem muita novidade, sim, tá? Tem coisas que a gente tá desenvolvendo e que em breve vocês devem já conhecer, mas tem algumas coisas que a gente já colocou no ar e que eu já posso publicar aqui para vocês hoje. Por exemplo, quando eu disse que nós temos todo um time na sede hoje trabalhando já com inteligência artificial, a gente já inovou, por exemplo, as nossas mídias. Então, uma loja hoje que investe numa mídia na Webmotors para aparecer ali na página inicial ou em alguma das páginas da Webmotors, hoje essas mídias já são geradas pelo nosso time com a inteligência artificial. Então, a gente começa a avançar ainda mais. Vem novidade para o consumidor final, tá, Dani? Mas eu não vou dar esse spoiler. Então esse vai ficar para o próximo convite, vamos viu? ter que voltar aqui agora para trazer isso. Deixou todo mundo... Eu sei que o avanço não para, né? Não para. Eu acho que isso é o mais encantador do trabalho de vocês. E quando eu vejo uma ferramenta, assim, comentando... Eu estou pensando na ferramenta, daqui um pouco já chegou ali pela Webmotors. A gente mesmo, às vezes, não consegue comunicar os nossos parceiros na velocidade com que as coisas acontecem. Para você ter uma ideia nesse nível. Então, assim, ó, a gente já tem muita novidade. Para o consumidor final, a gente chega com mais força e eu posso garantir, a gente vai incomodar a concorrência. Já incomoda, um pouco mais, já né? incomoda a concorrência, vai incomodar. Inclusive, quero fazer até uma provocação, Dani, que às vezes a gente fala assim, a Webmotors ela é líder de mercado, mas será que é só em São Paulo? Será que é só no Sudeste? No Nordeste a gente já é líder. Algumas praças nós já somos top of mind. Inclusive, se vocês pesquisarem aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, colocar aí Webmotors e colocar também os outros classificados, vocês vão ver que nós somos líderes de mercado, não só em audiência, como também em busca do nosso consumidor nas redes sociais. Isso mostra o tamanho das forças. Pesquisa aí, gente. Pesquisa aí, gente. Já superamos. Só no Instagram, que sim. Já superamos aí 1 milhão de seguidores no Instagram. E também porque, quando a gente falou que a Webmotors ela é um hub classificado, serviços e tudo mais, a gente também tem um canal de notícias, Dani, que é a WM1. Está no site da Webmotors, então a gente traz notícias de todo esse mercado automotivo, do que está acontecendo fora, inovação, tecnologia, do que vem. Sim, muito antes do carro elétrico chegar no Brasil, a gente já estava anunciando o que estava acontecendo no mundo todo. Então a gente realmente aí continua nesse avanço, né? Maravilha. Começamos há Inovação 30 anos atrás, lá no jornalzinho também. Fomos o primeiro ali naquela internet de escada, aquela telinha quadradinha. E já estamos aí avançando muito. Isso é incrível. Agora, Mônica, que já acompanha o mercado há tanto tempo, eu quero saber o que tem de novidades também em Santander Financiamento, como tu enxerga aí essa evolução. A gente começa lá na Webmotors, né? E chega aí na plataforma de financiamento. Será que vai conseguir, mesmo a gente já se fala, né? Viver somente no digital? Eu não vou precisar mais da loja? Como tu está vendo esse futuro aí para essa jornada de compra de seminovos? Esse é um bom questionamento, é uma boa pergunta. Mas eu digo muito que o Brasil ele não é um país, ele é um continente. O que acontece no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul, cada um tem sua particularidade. Eu não acredito que o ponto de venda vai acabar. A característica do brasileiro, do latino, é o pegar, é o falar, é o visitar, é o contato físico. Então, esse movimento do ponto de venda, ele nunca vai acabar. Então, há uma tendência, cada vez mais, a gente usar a tecnologia ao nosso favor, a inteligência artificial, um modelo de um carro, a fotografia mais plena,
a sensação do cliente estar dentro da loja, não estando, mas vai lá, ele quer receber. É o sonho dele, é o sonho do filho, é o pai comprando para o filho, para a esposa. Existe muito isso aqui no Brasil e vai continuar existindo. A gente vê muita gente que não tem uma casa própria, mas tem um carro. Porque, e outra, a gente hoje tem um carro como instrumento de trabalho. O motorista de aplicativos, eles têm essa necessidade. O universo do carro elétrico, hoje tem uma tendência, eu quero um carro híbrido, eu quero um carro elétrico. E esse movimento, ele está latente hoje. Então, sim, o ponto de venda não vai acabar. Sim, você tem que tomar cuidado com o seu ponto de venda físico e o virtual, porque da mesma forma que você cuida do físico, você tem que deixar o virtual bonito, atender bem. Como o cafezinho que você dá no físico, você tem que dar o cafezinho no virtual. E é esse movimento que os sucessores das lojas, que são os filhos, eles vêm com uma mente muito mais aberta para isso. Nessa minha história aí de carreira no Santander, você vê o pai que passou a loja para o filho, o pai que acha que tem uma carteira fidelizada. Não existe isso. Mas eles se conversam e um vai aprendendo com a experiência do outro. O filho é isso que eu consigo hoje, perceber também. O filho hoje já faz uma mentoria, já se especializou nisso, já foi para o mercado exterior, já vai numa feira internacional como a NADA, já fala inglês muito bem, que é necessário, às vezes não, mas sim é necessário. Então, o mundo mudou. Graças a Deus. Mônica, quem ainda não enxergou isso, vocês fazem um trabalho de base magnífico mostrando isso. Porque eu vejo o trabalho que eles têm com um grupo de lojistas lá, tem até a Universidade Webmotos ainda funciona, porque nós já fizemos ações lá no Auto Shopping, onde traz o time todo para a sala de aula, para aprender justamente como vender mais, melhor, como oferecer mais retorno para o cliente. E assim, o Santander ele tem uma missão. A missão é fazer com que o negócio dos nossos clientes prospere em todos os aspectos, Santander Banco como Santander Financeira. E para ele prosperar, eu preciso atualizar, eu preciso gerar informação para ele. Então, hoje, o que a gente mais tem é informação. E se vocês têm tanta pesquisa, tanto conteúdo, tem então, que quanto mais a gente atualizar esta loja, mais ele vai ter condições de tratar o cliente bem e tratar o estoque dele bem. As finanças bem, até uma preocupação. Recentemente, a Webmotos comprou uma empresa, que é o Revenda Mais, com a preocupação do cliente ter a sua gestão de estoque, a sua gestão contábil, a sua gestão da avaliação do crédito, o seu próprio CRM, a sua agenda de aniversariantes. Assim, então, essas ferramentas eu entendo e eu me preocupo com o negócio do meu cliente. Quanto mais ele prosperar, mais eu prospero. Isso. Né? Quem ainda não entendeu isso está perdendo tempo e dinheiro, porque eles têm a metodologia, têm toda a boa vontade, eu vejo sempre do time, os operadores lá de loja em loja, tentando mostrar como o lojista pode ter mais benefício e como consumidor pode também ter mais agilidade, ter uma entrega melhorada. A gente trabalha numa atividade que eu acho que é 12% do PIB brasileiro. Olha só, 12%. E quando a gente fala das nossas responsabilidades, a gente está falando não só da responsabilidade do empresário, de quem ele emprega, de quem ele é parceiro, o quanto a gente gera de negócios, de emprego, famílias dependem disso. Então, todo esse ecossistema, a gente se preocupa com isso. E fazem um trabalho de excelência. Agora, tu foi provocar aí, Bruno, tem aqui uma pergunta dos nossos seguidores, eu vou já te passar. Que tu falou um pouquinho sobre isso, sobre tudo que tem de bom, vamos dizer assim. Agora, aqui a pergunta para ti diretamente. O cliente paga mais caro ao comprar o carro pela Webmotors? Jamais!
diz? Tu diz com relação ao financiamento? Ou Não, no contexto eu acho que a geral? ideia é justamente É. assim, já que se paga uma ferramenta para anúncio e tudo, se tem algum valor embutido ali. Eu entendo que a pergunta foi direcionada assim. Para o nosso não, né? consumidor final, assim, ó, a loja que determina o valor do carro, né? Ou o terceiro que está anunciando ali, a pessoa física, que vai determinar o valor do bem que ele está vendendo. Como a Mônica mesmo já tinha comentado, nós temos algumas margens, então a gente trabalha com a tabela FIPE, com a tabela Web Motors, para identificar o valor que pode ser comercializado aquele carro. A gente não permite que haja distorção, nem para muito barato, para evitar fraude, e nem muito caro, porque não faz sentido um carro absurdamente acima da FIPE. Mas o valor final é o vendedor realmente que está anunciando o que lojista coloca. que passa. E Sim. pelo contrário, né? Então eu entendo, ajudando aqui a responder a pergunta, eu entendo que o Webmotos, inclusive, facilita, porque se o lojista está meio fora desse parâmetro de margem. preço, ela já tem lá a Sim. margem para poder aplicar. Agora, o Muito bem. consumidor pode negociar também aí com Direto com o o vendedor. lojista. A da plataforma preferência. Webmotos, ela não vende diretamente, né? A gente facilita a muito venda. interessante isso. Nós somos um canal, somos um meio da venda do automóvel. Bom né? Por poder isso que, assim, explicar essa pergunta mesmo. Agora, para a Mônica, ó. Como o Santander identifica fraudes em cadastros online? Muito bem. Então, assim, um cadastro, ele precisa de uma biometria, ele é iniciado online, mas a gente tem algumas ferramentas que, através da biometria, através de informações, através de uma checagem, a gente detecta que é uma fraude, né? Não é à toa que 62 anos de mercado com uma carteira robusta não tem uma base sólida de pesquisa. Se a gente vê alguma inconsistência, a gente não aprova o crédito. É isso aí. Agora, outra perguntinha aqui. Comprar um carro 100% online me dá o direito de devolver se eu não gostar? Quanto ao financiamento, dá para desistir do financiamento, se arrepender, Mônica? As leis de proteções, né? Aí vem o PROCON, assim como online, ele tem aí a devolutiva de até 7 dias, ele tem esse direito. E como precaução, é importante, na sua compra, acautelar, entender se ele vai presencialmente na loja, se ele tem um mecânico de confiança, leva lá o mecânico, né? Faz um test drive no carro. Você está comprando um carro, né? Eu sei que muitas vezes é um carro seminovo, de 1 ano de uso, perfeito. Mas os seminovos pode ter um vício oculto também, tá? E se o lojista estiver preparado para atender bem esse cliente e dar a garantia necessária, sim, ele vai ter uma parceria do banco, sim, ele vai ter um cancelamento de contrato, a gente vai estar lá todo, assim... Não, é porque às vezes existe o arrependimento. Eu percebo muito, né, como eu trabalho diretamente com o público assim, às vezes pode até dar um outro nome a isso, mas às vezes o arrependimento foi na hora lá induzido, né, se apaixonou por um veículo, não fez a conta certinha, e depois ele volta, eu quero devolver. Então, essa parte do eu quero devolver simplesmente porque eu não fiz a conta certa. Exatamente. Também pode acontecer, Pode acontecer, sim. Então, ok. Gente, agora tem um quadro muito bacana aqui. A gente já está caminhando para o finalzinho, que a gente já tem um tempo de bate-papo. Daqui a pouco o pessoal vem puxar nossas orelhas. Legal parece muito rápido. E a gente tem tanta coisa, né? Para poder coisa. compartilhar aí com quem está nos assistindo. Mas aqui tem umas possibilidades muito bacanas. O quadro que o pessoal preparou para a gente é uma dinâmica de probabilidade. Vocês vão me dizer se é possível ou impossível que aconteça. Então, eu vou lançar a afirmação e vocês vão me responder. Então, a primeira vai ser direto para a Mônica. A minha afirmação, tu vai dizer se é possível ou impossível. Em 2026, 50% dos carros novos vendidos na Bahia terão o financiamento aprovado e assinado de forma 100% digital. Isso é possível ou impossível? É possível. Já estamos chegando lá, então. Já estamos chegando lá, então. É possível, sim. Principalmente com as ferramentas que vocês Perfeito, oferecem. é possível. Talvez para outras financeiras ainda não, né, Mônica? Conosco é possível. Fomos o pioneiro nisso. A gente facilitou toda essa jornada, essa magia,
nessa desburocratização no ato do financiamento. É possível, sim. Maravilha. Agora, Bruna, a inteligência artificial vai eliminar a necessidade de vendedores humanos nos pontos de venda e na concessionária? Vamos lá. Essa pergunta é delicada, hein, Dani? Olha, os meus lojistas, principalmente, estão todos lá atentos. Eu vou até me fazer valer aqui de uma das falas da Mônica, tá? É possível, Dani, mas nós brasileiros gostamos desse contato físico. É possível, mas eu acho difícil que tanto a loja queira ser 100% substituída, ali o seu quadro de vendedores, quanto o consumidor final também queira ser 100% atendido por uma inteligência artificial. Então, assim, é possível? Eu creio que sim. E nós estamos caminhando para algo parecido com isso. Vocês darão a possibilidade, Exato. Mas se realmente a gente vai se adaptar, né, a essa 100%. realidade. Exatamente. Eu acredito nisso Porque também. quem tem que programar a inteligência artificial é o vendedor. Sim, isso. E aí o trabalho que o Santander Financiamento está fazendo lá com a base é muito bacana para isso. Então, eu vou reforçar algo aqui. A inteligência artificial, mais do que vir a substituir, ela veio para ajudar. Ela veio para ajudar. Se você tratar e conhecer bem as ferramentas, ela só vai lhe ajudar. Ela vai preparar, deixar a bola, como diz no futebol aqui, ela vai deixar a bola para você fazer o gol. Exatamente. Outra para ti, então, viu? O Santander irá utilizar dados de IA para proativamente oferecer um novo financiamento e recompra do veículo antes mesmo do cliente pensar em trocar de carro. Isso é possível? O spoiler, é possível. Não vou detalhar, é possível. Meu Deus, já queria os detalhes. Sabe então, que hoje a gente já tem uma parceria bem legal, né, Mônica? Que são os leads do Parceria Certa, que um pouco já entende que isso. O consumidor está Já naquele tá no momento de compra. É possível. E eu vou até, Dani, aproveitar esse momento para trazer uma informação para as lojas, os nossos parceiros lojistas, que eu acho que não tem total conhecimento disso. Dentro de uma das nossas ferramentas, que é o CRM, a gente consegue fazer o acompanhamento da jornada de busca do cliente. Então, se, por exemplo, Dani, um cliente te mandou uma mensagem há 2, 3 anos atrás, interessado em um dos teus carros. E, no momento, ele fez ou não fez essa compra. Mas se hoje ele entrar na Web Motors, eu te sinalizo já de que esse cliente está interessado em uma busca de carro. E, inclusive, eu te falo qual carro ele está pesquisando e se ele mandou quais propostas para quantas lojas. Está entregando tudo mastigadinho. Já mastigadinho. O trabalho facilitou muito. Imagina que a loja vai fazer aí um café da manhã, um feirão, num final de semana e quer uma lista de clientes que estão no momento de compra. A gente já fornece isso. Então, acho que a gente já está até um pouco antes de 2026 aqui, viu, Dani? Maravilha. Agora vou seguir para ti, Bruna. Aqui comenta, o lead, o contato gerado pela IA da Webmoto, será tão qualificado no futuro que a taxa de conversão em venda para a concessionária baiana é no mínimo o dobro do contato que chega pelo telefone. Vai chegar mais lead do que contato pelo telefone? Não vamos falar de 2026, não. Vamos falar de 2025 mesmo, porque isso já está acontecendo agora. Gente. Então, olha só. Como a velocidade do atendimento com a inteligência artificial é muito rápida, em até 1 minuto a inteligência artificial responde esse cliente, a gente já tem uma interação muito maior do consumidor. Então, quando não entra a inteligência artificial, esse consumidor, às vezes, ele demora, às vezes, para receber o contato da loja, ele vai receber o contato, às vezes, no outro dia, então já não acontece aquela interação calorosa, como quando ele está no momento ali ativo no aplicativo. A inteligência artificial, ela responde em até 1 minuto, então essa interação ela já é muito maior. Ela já chega até uma média de 8 trocas de mensagens entre loja e cliente. Então, a gente já tem evidências de mais de que o dobro, tá bom, Dani, de conversão. Maravilha. E isso para o consumidor, para a gente que está utilizando, facilita muito, absurdamente a vida. Porque a loja precisa vender o carro. Então, se tem ali uma inteligência artificial que já faz o pré-atendimento, já interage com o cliente, já faz o cliente se sentir convidado a vir na loja,
é bom para a loja. E para o cliente que está buscando um carro, eu vou falar até eu enquanto consumidora, eu mando uma mensagem para a loja, eu já fico naquela expectativa de vou receber retorno, cadê? Que a pessoa ainda não me respondeu. E é uma informação tão básica que não precisa ser realmente um vendedor tá Exato. acordado na madrugada para te responder, né? E o que acontece, assim, ó, quando eu estou comprando um carro, procurando um carro, eu não mando só um lead. Eu mando um lead para você, para você, para você, para você. Né? E até eu, como consumidor, identificar a resposta, quando você prepara a IA para responder, ela se identifica com uma loja, fala do detalhe do carro. Então, olha o tempo que o lojista ganha com a resposta rápida e o detalhamento da resposta. Não, e tu ensina ela, tu treina para que ela tenha exatamente. todas as informações do teu ponto de venda, do teu estoque, do teu time. Então, você ensina a IA vida. a ser vendedora. Eu preciso de um bom vendedor para ensinar. É por isso que Que bons humano. vendedores sempre vai ter um grande espaço nesse mercado. Sim. Sem dúvida, Sempre. bons vendedores, bons gestores, boas lojas, boas instituições para disponibilizar o crédito, que é isso que vocês mostraram, boas ferramentas que a WebMotors traz. Eu acho que nesse episódio nós conseguimos, o principal recado é mostrar isso, que um trabalho de qualidade, de excelência, sempre tem o seu valor. Claro, vamos utilizar a IA para nos auxiliar, para facilitar, para ganharmos tempo, para entregarmos também um serviço de mais qualidade com maior rapidez. Mônica, as falas dela foram maravilhosas, realmente falando assim, acredito que não seremos substituídas, Jamais, pelo contrário, jamais. vamos ter o nosso trabalho facilitado. Eu conto com isso também e a gente está toda hora trabalhando, se aperfeiçoando para que a gente possa trazer mais esse desenvolvimento e estar também mais atualizada, Mônica. Perfeito. Como tu trouxe aí, essa bagagem de 30 anos só vai ajudar. Tu está treinando muita iazinha por aí, não é? É a última especialização que, diante de algumas que eu já fiz, é entender a inteligência artificial cada vez mais para que ela nos ajude. Necessário Há uma complexidade. E se a gente quer ser pioneira, sair na frente, a gente tem que sair na frente com esse produto. Maravilha. Mônica, eu já te admirava muito. Agora, depois, nesse nosso bate-papo, conhecendo um pouquinho mais, admiro ainda mais. Será sempre muito bem-vinda aqui no BN Autos. Infelizmente, o nosso tempo está esgotando. Eu preciso aí que tu... eu queria o spoiler, né? Que tu tem alguma novidade já que tu possa passar para a gente, para o consumidor baiano, para o lojista baiano que está aqui nos assistindo e quer saber. Então, agora aí tuas considerações finais, assim, viu? Primeiro, muito obrigada. Adorei esse bate-papo, é muito legal. E é legal você compartilhar as boas práticas e alertar sempre. Lembrando que eu quero que todos os negócios prosperem. Quando todo mundo prosperar, a gente prospera junto. E o que a gente tem de melhor é sempre trazer inovações ou benefícios. Recentemente, a gente está beneficiando todo o cliente que faz um financiamento com o Santander de motos e de carros. Tem o seguro de terceiro, então ele já sai da loja com o seguro alto de terceiro. Olha que legal. Então, ele não precisa fazer nada. Eu quero tirar. Bem, se você tirar, não vai nem aumentar, nem diminuir sua parcela. Então, a gente está dando esse benefício, a preocupação com a segurança no mercado, né, com o risco da sua garantia cada vez mais. Então, a gente traz com um benefício. Em novembro, a gente vai ter o nosso Black Feirão, sempre, da WebMotors. Então, a gente vai trazer novas ofertas, que a gente tem uma tendência que o mercado não parou. Sim. Eu sei que muitas vezes a gente visualiza que ele está duro, está difícil, mas engraçado que os números mostram para a gente que ele está igual ao ano passado. O segundo semestre muito pujante, com boas vendas, prosperando, mas só prospera quem está organizado, quem responde rápido, quem sabe as contas. Então, tem muito disso também. Utilizando a ferramenta certa, o parceiro certo. Exatamente. Tá? Então, esse é um movimento. E a gente traz no Black, eu não posso dizer agora, não dá. Porque a gente tem que ter a surpresa. Surpresa é sempre bom. Para a gente fazer um bom evento, um evento online, onde a gente multiplica as nossas marcas, movimenta o mercado, investe no Google, fala muito dos modelos,
traz essa ambição para mexer com o mercado. É sempre assim. Maravilha. Tá? O time da Mônica está aí também por Salvador, pela Bahia, né? Qualquer estabelecimento aí, revenda de autos que você chega e pergunta, tem um parceiro Santander aqui? Tem, isso aí eu sei que eu acompanho direitinho. Então, parabéns mais uma vez, obrigada, né, aí, por toda essa contribuição, essa aula que nós tivemos aqui de como financiar bem e como ficar atento a toda essa movimentação, a toda essa mudança de mercado. Bruna, prazer também tê-la aqui conosco, obrigada pelas contribuições, por tanta informação, trouxe muita novidade aí para o nosso público. Também dê as tuas considerações finais. Obrigada, Dani. É muito bacana mesmo esse podcast, poder estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Só reforçando aqui a questão do Black Feirão, a Mônica se limitou ali aos spoilers, mas eu vou dar um spoiler, tá bom? Vem lá. Gente, então agora, ó, no próximo mês, em novembro, vocês acessam aí a Web Motors. Nós estaremos no Black Feirão com diversas ofertas. E o spoiler, Dani, é que é o Black Feirão especial de 30 anos da Web Motors. Então, nós não vamos medir esforços para beneficiar os nossos consumidores. Olha, então, em público, aproveitem. ela deixou promessa. Mais uma. Então, aproveitem. Cobrem Bruna. Viu? Cobrem. E a gente entra esse ano aí com um novo slogan, né? Que todos os caminhos levam à Web Motors. Então, acho que esse é o recado final, né, Dani? De que se o tema é busca por carros, se o tema é ter um bom financiamento, se o tema é ter segurança, então todos os caminhos levam ao Web Motors. E ao Santander Financiamentos. Mas a gente está aqui na parceria! Muito boa parceria, maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Dani. Obrigada a vocês também pela audiência. Eu tenho certeza que a gente conseguiu aí desvendar um pouquinho mais dessa jornada agora, mais atualizada. A gente sempre comenta, sempre quer trazer as novidades para vocês. Conseguimos alcançar. Agradeço então, Web Motors, Santander Financiamentos, Auto Shopping Itapuã, nosso parceiro, nosso patrocinador desde sempre. Então, assim, lá no Auto Shopping Itapuã, vocês também têm Santander Financiamentos. Eu comentei com vocês a respeito da questão de taxa, que é sempre conduzida por essa questão de credibilidade. Vocês já conhecem um pouquinho do Auto Shopping Itapuã lá, 33 lojas, 18 anos, referência no mercado de seminovos aqui na Bahia. E Auto Shopping Itapuã com ampliação, já estamos lá em obras. Nós vamos agora, Mônica, para 17 mil metros quadrados. Ficaremos depois da ampliação, vai quase dobrar o tamanho do Auto Shopping. Eu citei no vídeo também, no início da apresentação, que nós já temos lista de espera, então tem alguns lojistas querendo fazer parte do nosso pool. A boa notícia é que as obras já iniciaram, né? Então já eu vou ter mais novidades para trazer para vocês. Uma ótima noite e até o próximo episódio.